Olá para você que está me assistindo, um forte abraço. Hoje vamos fazer a análise do filme Easy Rider, né? Um clássico do cinema, sobretudo aí com influência da cultura dos anos 60, né? Um filme que foi estrelado aí por Peter Fonda, né? E por Dennis Hopper, né? E que teve a participação, ilustre participação do Jack Nicholson, alguém que eu nutro uma grande admiração como ator, né? Que teve uma participação, eu diria, muito boa também nesse filme, né? Já despontando aí como um ator promissor, né, na época. Bom, Easy Rider é o típico filme, digamos, do modo de vida selvagem, né? Digamos, transgressor dos anos 60 e fez aí toda uma escola, pode-se dizer assim, né? Teve uma escola de Easy Rider, o filme é encabeçado por uma trilha sonora bem anos 60, né? Steppenwolf é uma banda com a música clássica Born to Be Wild, né? Também tem outra música que figura no filme importante. Enfim, uma trilha sonora que ajudou a alavancar o filme. E vamos iniciar aqui com a descrição que eu tirei do Wikipedia no que se diz respeito aqui à estrutura do filme, né? Então, a tradução do Easy Rider ficou sendo Sem Destino, né? Ele é um road movie americano de 1969, aquela ideia de filme da estrada, né? Você pegar a moto e ir para a estrada e ser selvagem, né? Se você que não viu o filme ainda, bom, não sei se realmente eu recomendaria que você assistisse, porque ele é um filme para digamos assim, a mentalidade contemporânea, é um filme lento, né? Mas é um filme que pode vir a te surpreender em algum ponto em termos de mensagem, né? E o objetivo desse vídeo é justamente trazer, se focar aí no tipo de mensagem que pode ser abstraída desse filme. Ele é produzido pelo Peter Fonda e dirigido pelo Dennis Hopper. Dennis Hopper que posteriormente fez carreira aí como diretor, né? E também como ator, né? É um ótimo ator. E vamos falar o que o Wikipedia fala, né? O Easy Rider conta a história de dois motociclistas que viajam através do sul e sudoeste dos Estados Unidos com o objetivo de alcançar a liberdade pessoal. O sucesso de Easy Rider ajudou a avivar a fase New Hollywood do cinema norte-americano durante a década de 60, né? Um marco na filmografia da contracultura e a pedra de toque de uma geração que capturou a imaginação nacional. Easy Rider explora as paisagens sociais, assuntos e tensões na América da década de 60, tal como a ascensão e queda do movimento hippie e o uso de drogas e estilo de vida comunal. Os protagonistas são dois motociclistas, Wyatt, que é interpretado pelo Peter Fonda, Billy, que é interpretado pelo Dennis Hopper. Fonda e Hopper disseram que os nomes se referem a Wyatt Earp e Billy the Kid. Né? No caso, o Wyatt Earp, um famoso xerife das lendas do Velho Oeste, e Billy the Kid, um famoso bandido das lendas do Velho Oeste. Né? Wyatt veste-se de cabedal adornado com a bandeira americana, enquanto Billy se veste com calças e camisa ao estilo dos nativos americanos, né? Então, os dois aí estariam protagonizando o que seria a base da cultura americana, essa união aí entre nativos, indígenas e os imigrantes, né? Depois de contrabalancearem drogas do México, depois de contrabandearem drogas do México para Los Angeles, Wyatt e Billy vendem a mercadoria para um homem, protagonizado por Phil Spector, em, em um Rolls Royce, né, um carro da época, né? Com o dinheiro da venda armazenado em mangueiras dentro de tanques de gasolina, eles vão rumo ao leste do país na tentativa de chegar a New Orleans, né, a Nova Orleans, em Louisiana, em tempo para o Mardi Gras, né, festa carnavalesca de Nova Orleans, né, a festa carnavalesca típica lá de Nova Orleans. Então é isso que nós temos. Né, três grandes atores no mesmo filme, Dennis Hopper, Peter Fonda e Jack Nicholson. O Jack Nicholson vai interpretar o George Hanson, um advogado, né, que tem um papel importante no filme, que vai ser comentado aqui. Se você não assistiu esse filme ainda,
fique atento porque nós provavelmente vamos dar aí alguma espécie de antecipação do que acontece no filme, né? O que se chama spoiler. É, então vamos lá, né? O filme é icônico dos anos 60. Aquela coisa do modo de vida de drogas, sexo e rock and roll. O estilo livre de vida, né, do movimento hippie. Um movimento em ascensão na época que pregava uma visão de liberdade dentro das fronteiras interestaduais nos Estados Unidos. Sem dúvida um movimento que teve uma identificação maior com a visão nortista do que a visão sulista, em termos de cultura norte-americana. Sobretudo essa visão de que se poderia caminhar o mundo livremente, né? Justamente de forma desapegada e, enfim, adepto ao sexo, drogas e rock and roll, né? Já a visão sulista era mais pautada numa visão de longo prazo, de assentar o homem no campo, de produzir, plantar, constituir família, enfim, de ter alguns vínculos que eram negados pelo norte. Duas culturas em choque, nada diferente do que temos em outros países, no Brasil inclusive, né, choque cultural. E aí vamos continuar, né? Tem uma ótima trilha sonora, repleta de músicas psicodélicas da época. E é embalada por dois sucessos da banda Steppenwolf, como eu falei, né? Você que gosta de um rock psicodélico, um rock dos anos 60, vai gostar da trilha sonora, né? Embalada em algumas músicas também em estilo hippie, né? Como eu falei, é uma banda, é um filme muito pautado na cultura hippie, né? E entre elas destaca-se aí a música de introdução do filme A Born to Be Wild, que fez um enorme sucesso, né? Billy e Wyatt. Born to Be Wild, veja, já tem aí uma conotação com o próprio filme, né? Nascido para ser selvagem, né? A ideia de que você vai ter um modo de vida selvagem, transgressor, que não vai estar aí preocupado propriamente com os costumes, os limites impostos aí por uma visão mais tradicionalista. Billy e Wyatt traficam um lote de cocaína do México, que lhes servem de subsídio para motos e viagem. No caminho vivem experiências, propósito de estilo de vida mais progressista, né? Aquela coisa de vou viver experiência, minha vida se resume a muitas experiências. Entre essas experiências temos belíssimas paisagens, devemos reconhecer. O filme tem um cenário muito bonito, né, do sul dos Estados Unidos. A ausência de compromissos, né? Você não tem vínculos, não cria muito vínculos, porque você justamente quer ter a mobilidade, um estilo nômade de ser, né? E uma vida, como eu falei, nômade, né? Uma possibilidade de você estar indo para o lugar que der na telha, fazer o que der na telha sem ter que assumir compromissos. O choque com pessoas do interior e viagens alucinógenas entre maconhas e outras drogas mais pesadas. Além do problema com a lei e as perseguições sofridas injustamente pelos locais, né? Os locais, me refiro aos tradicionalistas nativos do sul dos Estados Unidos, que têm uma vida mais voltada para esses vínculos negados pelos nortistas, né? Vínculos como família, propriedade, terras, enfim, né? Billy tem um temperamento mais afetado, né? O Billy que aqui digamos, interpretado pelo Dennis Hopper, né? Não à toa Billy, né, faz alusão aí ao Billy the Kid. Ele tem um temperamento mais afetado e o Wyatt é aquele cara mais viajandão, quase estilo, vamos botar assim, um Meursault, né, da obra O Estrangeiro de Albert Camus, né? Aquele estilo desafetado, que não se importa com nada, né? Nada afeta ele, tá acima de todos os valores, né? Para ele tudo tanto faz, vamos botar assim, né? Essa é a ideia aí do Wyatt. E caiu bem no papel do Peter Fonda, vamos reconhecer. Por onde eles passam chamam a atenção dos locais, né? Pelo fato de serem forasteiros atravessando cidades pequenas e pelas vestimentas e motocicletas Harley Davidson, uma delas inclusive a do Wyatt pintada com a bandeira dos Estados Unidos. É claro que eles ficam parecendo, dentro de uma visão sulista, mais tradicionalista, eles ficam parecendo alienígenas, né? Vocês vê, o filme chega a ser cômico, o choque de visual entre os dois motociclistas, sobretudo o Wyatt, que vem com a motocicleta do bandeira dos Estados Unidos, e pior ainda quando entra o George Hanson com aquele capacete fluorescente, né? Enfim, eles ficam parecendo alienígenas no meio de uma comunidade séria, né? É mais ou menos isso, né?
Podemos compreender até certo ponto a bandeira americana como uma provocação nortista para com os sulistas. A ideia de que os nortistas podem fazer livres incursões na terra dos outros, ou pior, na terra dos vencidos pela Guerra da Secessão. Isso certamente irrita os sulistas, não tenha dúvida. O estilo livre de vida progressista também soa como uma provocação para o homem da terra, repleto de compromissos com o trabalho e com a família. Então, sim, todo esse contexto conflituoso de conflitos culturais é muito bem explorado no filme, né? Porque você tem uma ideia nortista de liberdade, que é a liberdade dos costumes, a liberdade da propriedade, a liberdade de uma série de valores que são sagrados para o Sul. O Sul tem esses valores, né, mais bem firmados, né? Você ter liberdade para com vínculos humanos, por exemplo, a família, algo que o sulista não entende, né? Liberdade para com a propriedade também, mesma coisa. Enquanto a dupla vive o sonho americano, os locais encaram a dura realidade do trabalho com a terra. É preciso ponderar isso, né? Você tem ali pessoas que são agricultores, pessoas que estão ali trabalhando duramente, e de repente chega um cara com um capacete fluorescente e o outro com moto com a bandeira dos Estados Unidos, enfim, figuraças, né, aparecendo com motos Harley Davidson ali para brincar e se divertir. Claro que isso de alguma forma cria alguma espécie de ressentimento, animosidade para com os locais sulistas, né? Eles são acolhidos por uma tarde por locais, veja, né, o que mostra que nem todos os locais são, digamos, criaram alguma espécie de hostilidade para com o recebimento para essa nova cultura, né, e que cedem o estábulo para consertar a moto, né, uma cena simbólica e mostrada. Né, os dois motoqueiros usando as ferramentas dos rurais para consertar a moto e ao mesmo tempo os próprios rurais, né, os próprios homens da terra selando os cavalos, né, o que mostra um contraste enorme, né, na visão de para que servem aqueles instrumentos, né, de conserto. Isso mostra a diferença de estágio tecnológico mantidas as dependências das ferramentas. É uma visão contrastante que sintetiza praticamente tudo no filme, né, entre os dois modos de vida. O primeiro diálogo que chama a atenção ocorre entre Wyant e uma família de sulistas conhecidas como que os aceitam a receber em casa para o almoço. Justamente essa família, né, que propiciou que a dupla de motociclistas pudesse estar ali consertando a sua moto. Eles vão, no final do concerto, receber a dupla de sulistas, né, para um almoço familiar. Né? E obviamente estão ali, você tem uma família constituída, com propriedade, cuidando de terras, e dois forasteiros alucinados, né? Andando de bicicleta, vivendo para ser selvagem, enfim, o contraste é nítido. Né? E aí vem o diálogo interessante, né? A pergunta do proprietário da terra, do anfitrião, né? Na mesa de almoço. Né? Enfim, ele fala, para onde vocês vão? Né? E aí a resposta, para Los Angeles, né? Aí ele fala, quando eu era jovem, eu ia para a Califórnia. Mas vocês sabem como é. Com vocês é diferente, né? Mas com vocês... Ou seja, era para a farra, para os sonhos, né? Não a realidade. Quando o anfitrião ia para Los Angeles quando era jovem, ele ia para a farra, para os sonhos, para o mundo dos sonhos, né? Não para a realidade. No caso dos motociclistas, o sonho era vivido e materializado como se realidade fosse. Isso obviamente causa alguma espécie de ressentimento para o homem que apenas sonhava quando estava na Califórnia. Né? E o Wyatt tenta amenizar esse ressentimento. Ele põe, você tem bons frutos aqui. E aí o anfitrião fala, tenho muitos frutos, minha esposa é católica, entende? Ele quer dizer que ele tem muitas responsabilidades, tem filhos, né, terras, mulheres, obviamente que os frutos que ele tem não necessariamente seriam ao modo de ver de quem produziu o filme, que certamente tem uma visão mais progressista, frutos, digamos, compensatórios, né? E o fazendeiro da sua versão dos frutos. Tudo o prende àquela vida. A terra, o casamento, e muitos filhos, comuns à religião que se opõe aos métodos contraceptivos. Do outro lado, tentando amenizar, mais uma vez, o Wyant fala, é sério. Ele diz que o que ele está falando é sério. Você tem boas terras. Nem todos os homens podem viver da terra. Você trabalha como quer.
deve estar orgulhoso disso. E sim, de fato, é uma ponderação progressista, um tanto quanto devemos reconhecer válida. Nem todos os homens têm efetivamente a possibilidade de ter uma autonomia. E na nossa sociedade contemporânea, sobretudo na cosmópolis moderna, é bem mais difícil você ter essa autonomia. E você estando ali no interior, no sul dos Estados Unidos, você pode ter a possibilidade de ter a sua própria terra e viver dela. Isso é uma coisa que realmente eu concordo, é motivo de orgulho. Com essa frase, Wyant afasta um possível ressentimento ou inveja, ou ao mesmo tempo se mostra grato pela hospitalidade, além de reconhecer, mesmo enquanto um progressista, as virtudes do estilo de vida oposto ao seu. Né? Uma maneira muito inteligente de ser, de viver, de ponderar. Né? No caso aqui, para agradecer inclusive a hospitalidade. Mas nem todos os locais são acolhedores e receptivos, como o que recebeu eles no almoço. Né? Eles vão sofrer durante o filme, né, uma série de problemas e perseguições, sobretudo quando as mocinhas jovens do local se mostram entusiasmadas, vamos assim dizer, demais, em andar de moto com eles. Esse é, sem dúvida, um momento de cisão da simples hostilidade para a agressão propriamente dita. E sim, claro, isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Você está ali numa comunidade, levando a sério a vida, e aí de repente as meninas, né, da cidade vão lá e se demonstram. Isso é mais uma. Reforça mais a tese de que quem manda no mundo são as mulheres. Né? A partir do momento que as mulheres decidem que tipo de homem é o norte, né, que deve ser levado a sério, isso modifica toda a sociedade. As mulheres deveriam, ao invés de embarcar nessas narrativas vitimistas de que elas são vítimas de opressão, elas deveriam cair na real de que elas que mandam no mundo, né? Porque os homens se orientam a partir do que elas desejam. Essa é a realidade pura e nua e crua. Né? E o filme mostra isso, o momento de cisão, o momento em que realmente a sociedade sulista local perde a cabeça com os forasteiros Billy e White, é o momento justamente que as meninas vão lá e se empolgam por eles. Então esse é o norte, é isso que vocês querem que nós sejamos? Então que nós larguemos a terra, que nós plantemos as propriedades e comecemos a usar drogas e a dirigir motos pelo mundo afora, porque se é isso que vocês procuram, é só você falar que nós nos tornamos isso. Veja, o mundo masculino se torna aquilo que as mulheres desejam. Eu firmo aqui, né? Então, quando eles se metem a invadir um desfile com suas motos, eles são presos. Né? E aí eu estou retrocedendo um pouco no filme, né? Na minha análise. Né? Não está em ordem cronológica, não. E na prisão, conhecem o George Hanson, que é o Jack Nicholson. Na minha opinião, o momento maravilhoso do filme quando o Jack Nicholson entra, porque é um ator espetacular, fora da curva, completamente fora da curva. Que é um advogado respeitado na cadeia, mas que dormia atrás das grades como se fosse presidiário. Isso já dá uma visão assim, uma visão, vamos botar assim, liberal do advogado. Não é muito comum, mas bem verdade que isso é válido aqui, como eu falei, é uma delegacia muito pequena de interior, né? É válido para um advogado fazer isso. Conhece o delegado, é amigo, está ali sempre, a cela está sempre vazia, ele dorme lá. Não tem onde dormir, enfim, é típico de cidade do interior. Não é comum isso acontecer num lugar, ainda sobretudo no Brasil, em que as cadeias são superlotadas. Jamais um advogado se prestaria a isso. Né? É esse o advogado que acerta a saída dos dois, né, do Billy e do Wyant da cadeia. Eles acabam fazendo amizade, apesar de terem um atrito inicial na cena da cela, em que eles estão todos presos ali na cela. Menos, claro, o advogado que está só dormindo. Mas aí ele acaba acertando ali, o George Hanson acaba acertando com o Billy Wyant a saída dos dois da cadeia. O advogado se mostra bastante arejado e manifesta vontade de juntar a eles na empreitada ao Mardi Gras, né, em New Orleans. Né? Então eles acertam essa união e dão seguimento. Veja, o advogado é tão arejado que chega ao ponto de embarcar no modo de vida deles, né, dos dois motociclistas. Ele fala, olha, vocês estão indo para o Mardi Gras, quero ir com vocês. Eu achei legal a ideia de vocês. Né? Então aí vem aqui o diálogo mais interessante do filme, ocorre entre o advogado e Billy, à noite num descampado, fumando e se agasalhando do frio. Né? E aí vem, fala-se, o George fala, né? Esse era um país excelente, não entendo o que deu errado com ele. Né? E aí a resposta do Billy, todos têm medo. Veja, eles já tinham sofrido uma história ali de perseguição, inclusive policial, né? Ser presos por quase nada, enfim,
sofrerem vários tipos de hostilidade dos locais, né? E aí ele fala, todos têm medo, Billy fala, todos têm medo, não conseguimos entrar num hotel de segunda classe, né? Acham que vamos cortar a garganta deles, eles têm medo, é isso. E aí o George analisa, eles não têm medo de vocês, eles têm medo do que vocês representam para eles. Aí o Billy responde, para eles somos apenas pessoas que precisam cortar o cabelo. Sim, eles andavam lá com o modo de vida ali do cabelo grande, enfim, aquele típico estilo de vida hippie, né? E aí o George responde, o que vocês representam para eles é liberdade. E volta o Billy, né? Fala, o que tem a liberdade? Ela é importante. E aí o George fala, isso mesmo, ela é importante. Mas vamos falar, mas falar dela e vivê-la são duas coisas diferentes. É muito difícil ser livre quando você é comprado e vendido no mercado. E aqui eu grifo comprado e vendido no mercado porque é algo que eu pretendo analisar mais à frente, né? Comprado e vendido no mercado. Mas não diga a ninguém que vocês são livres, porque eles vão se dedicar a matar e esquartejar para provar-lhes que vocês são livres. É bem a cultura norte-americana. Eles nunca se cansarão de falar com você sobre a liberdade do indivíduo, mas se eles virem um indivíduo livre, ficarão assustados. É claro que aqui temos questões de liberdades em planos diferentes, né? Você tem liberdade no campo da produção material, liberdade econômica, você tem liberdade no campo dos costumes. São dois planos diferentes de liberdade. E sim, os sulistas vão, apesar de estarem ali o tempo todo defendendo a liberdade no campo do plano material, eles vão estar assustados com a liberdade no plano dos costumes. É importante mencionar isso. E aí o Billy responde, isso não os faz fugir de medo. Quer dizer, você fala que eles têm, que na verdade eles têm medo da nossa liberdade, mas eles não fogem de medo pelo fato de eu ser livre, eles não fogem de medo. E aí o George fala, não, isso não faz realmente eles fugirem de medo, isso os torna perigosos. Porque eles vão se afetar, né, claramente. É isso que ele está dizendo. Então, verdade em todas as direções. É isso que a gente pode analisar aqui nesse tipo de reflexão. É isso, efetivamente existe em toda a comunidade, né, pacata do interior, dois tipos de pessoas com vínculos e responsabilidades. As conservadoras são as que sonham a liberdade, podem até flertar com ela, mas sabem também que sabem ser acolhedoras com quem ousa ser vanguardista, como é o caso do Billy e Wyatt. Já as reativas, agora eu estou falando de outra questão, não mais daqueles dois planos de liberdade conservador e progressista. Eu estou me focando no foco dos sulistas e mostrando a diferença entre conservadores e reacionários. Né? Porque você vai ter um tipo de pessoa que vai se reagir à liberdade e um tipo de pessoa que vai aceitar a liberdade que não é a que ele propriamente usa, né, na vida dele. Então, é isso aqui. Efetivamente existem vínculos e responsabilidades conservadoras, ambas sonham com a liberdade. Podem até flertar com ela, mas sabem ser acolhedoras com quem ousa ser vanguardista, como é o caso dos nativos ali, dos sulistas que receberam Billy Wyatt na mesa de almoço. Né? Eles flertavam, até iam para a Califórnia para sonhar, mas não era o estilo de vida deles, eles estavam ali cheios de vínculos. Né? No entanto, eles souberam respeitar as diferenças e almoçar junto com o Billy Wyatt. Né? Já os reativos ou reacionários não suportam ver a liberdade dos outros. Se afetam, se tomam de ódio e passam a rosnar e a querer apedrejar o vanguardista que ousa sair da rigidez da tradicional dos costumes, enfim. Né? Então são dois modos de se proceder, um mais afetado e reativo e outro menos afetado e, enfim, reflexivo e sem nenhum problema em, inclusive, se necessário, fazer amizade, por que não, com quem pensa diferente. Do outro lado, há que se observar que toda aquela liberdade nortista exposta no filme, né, e aí vem um ponto interessante, né, porque se defende tanto liberdade, liberdade, mas toda aquela liberdade exposta no filme de Billy Wyatt não pode ser deixada de ser ponderada que foi financiada com dinheiro de tráfico de drogas. Então, você é muito livre, mas a sua liberdade está sendo financiada com dinheiro de tráfico. Né? Isso não invalida, mas desmerece toda a defesa da liberdade progressista exortada no filme. Uma visão pessoal a respeito disso, né, dessa visão do filme. Em geral, para nos desprendermos dos vínculos e responsabilidades, acabamos fazendo algum sacrifício em alguma área
da vida. E outras vezes esse sacrifício repercute na vida em sociedade. É o caso da propagação do uso de drogas, que a sociedade dos anos 60 sentiu na pele o preço, com muitas pessoas mortas por overdose, viciadas e com vidas estragadas, fora aquelas que eventualmente sofrem danos colaterais e sofrem externalidades, né? Gente que é atropelada por gente drogada, enfim. Então tudo isso deve ser pesado também, né? Até que ponto essa liberdade toda merece ser tão exortada se não tiver ali uma responsabilidade envolvida, né? Então toda a questão é o conflito de de suas visões de como viver, né? Preso a vínculos e duas visões, né? Preso a vínculo e responsabilidades e livre para trabalhar e curtir a família, né? Então você fica ali preso a vínculos e responsabilidades, porém livre para trabalhar e curtir a família, que é o que a gente chama aí de liberdade no campo econômico, né? No campo de sustentação da família na ordem material, ou uma liberdade de vínculos e responsabilidades no campo dos costumes, né, mas solto em busca de significado e sem família. Sim, por que solto em busca de significado? Porque geralmente quando você se desprende dos costumes também você fica numa lacuna, num vácuo, buscando ali, flertando com o niilismo, buscando alguma espécie de significado na vida e sem família, o que te deixa mais isolado e fragilizado frente às instituições, né? Você fica mais dependente delas. Ou, enfim, no caso do Billy Wyatt, dependente de uma trapaça, de uma tramóia ali, de vender, enfim, fazer tráfico de drogas. A questão do cabelo, o cabelo ele simboliza, né, uma luta ali contra, sobretudo nos anos 60, né, a visão de prisão mercadológica, o modo de vida burguês, enfim, o movimento hippie, isso naquela época. Hoje em dia o cara é cabeludo e trabalha aí, enfim, como analista de finanças e controle, não tem problema nenhum, né? Enfim, mas naquela época, sem dúvida, você ter o cabelo comprido chocava e deixava ali você claramente como alguém engajado no movimento hippie, né, underground, alguma coisa assim. Fizeram amplamente uso dessa técnica, desses movimentos, né, como engajamento. Ainda não era propriamente uma luta contra o gênero, que se diga a verdade. Se deixar o cabelo comprido não era uma luta contra o gênero, como nos dias de hoje, às vezes acaba sendo suscitado isso, né? E aí eu cito assim, um parênteses, né? Se você gosta de música, né? Crosby, Stills, Nash fizeram um disco com o Neil Young, né? Em que há uma excelente música chamada I Almost Cut My Hair, né? Eu quase cortei o meu cabelo. E essa letra sugere justamente, né, um hippie quase cortando o próprio cabelo, né? E ele menciona, né, durante a letra do filme que ele se sentiria como alguém que tivesse matado uma pessoa, né, se ele tivesse cortado o cabelo. E de fato, ele teria matado a si próprio. Uma interpretação belíssima, uma letra muito interessante, uma música muito boa, recomendo. Nos anos 60, bem à época. Então existem liberdades em dois planos. A liberdade progressista é a liberdade moral, moral no sentido judaico-cristão, e a liberdade conservadora é a liberdade de mercado. É claro que a liberdade progressista pode ser conseguida por meios menos denegríveis do que o tráfico de drogas, como é posto no filme como uma forma de liberdade de Billy Wyatt. Né? É uma tendência para muitas pessoas buscar esse tipo de liberdade uma vez que tenha satisfeito sua condição material. Sim, então você vai lá, passa num concurso público, ganha seus 10 mil reais, você quer se libertar dos costumes, você não precisa mais se libertar no sentido de modo de produção. Né? Agora, você não passou no concurso público, você quer o quê? Liberdade de empreender, porque é da onde você vai tirar o seu ganha-pão e independente de qualquer coisa, há uma tendência, claro, do homem mais interiorano, menos envolvido pela cultura cosmopolita, a se identificar com uma visão mais conservadora, apegada a vínculos. Né? E o que acaba protegendo ele de muitas mazelas, né, dos modos de vida progressista de ser e de pensar. A liberdade conservadora é a liberdade de mercado. E por que ela é importante? Porque dela se faz a realização das questões materiais. Em um país como o Brasil, rico em recursos e absolutamente atrasado materialmente, é natural esperar que a população esteja ávida pela liberdade nesse campo e não no outro. Né? Temos uma quantidade muito grande de pobreza involuntária em nosso país. Enquanto for assim e as leis estiverem jogando contra essa liberdade, estaremos vivendo uma onda de crimes, de ressentimento, de politização de tudo. Né? Um efeito da politização. Então, no Brasil vive um momento de se querer liberdade mercadológica. Sem essa, nunca poderá ser atingida a liberdade a posteriori, que é a liberdade de costumes. Que foi atingida em países que já se desenvolveram, como Suécia, Holanda, enfim, Noruega. Países que já superaram essa questão material, em geral, começam a discutir a outra liberdade, que é a liberdade progressista, que é mal vista no Brasil porque há muito
moralismo e pouca erudição. A erudição traz dúvidas onde a ignorância deposita certezas. É muito difícil ser livre quando você é comprado e vendido no mercado. Eu havia sublinhado esse trecho do diálogo, né, tido lá entre o George Hanson e o Billy, né? Então, vamos comentar aqui, né? Aqui, obviamente, é claro que o diretor tem uma visão um pouco mais progressista e ele vai estar ali atacando a visão de liberdade conservadora, né? Quando você é comprado e vendido no mercado, é difícil ser livre. Há aí uma visão estruturalista, né? De que de alguma forma o mercado aliena as pessoas, né? Vamos botar aqui o que eu ponderei. Essa visão de que o mercado insere as pessoas numa forma de prisão, ela é parcialmente verdadeira, ela não, e parcialmente falsa, né? Tem que ser considerado. Ela é verdadeira no sentido de que o homem que se inclina exageradamente para o trabalho e para as responsabilidades pode perder outras dimensões da vida, sem dúvida. Não podemos negar esse lado. Mas ela é absolutamente falsa quando usada como pretexto para exortar qualquer tipo de impedimento à liberdade de mercado. Pois, afinal de contas, o correto é que as pessoas sejam livres para decidir que tipo de liberdade elas querem ter. Não é verdade? Eu particularmente sou partidário de que as pessoas explorem a liberdade nos mais variados campos, tanto no que diz respeito a costumes quanto no que diz respeito a mercado, né, a modos de produção, sempre com responsabilidade, porque toda liberdade demanda responsabilidade. Quando você exorbita dessa sua liberdade, naturalmente você tende a perdê-la, né? Então, por isso, essa é a forma que eu exorto. Talvez aí flertando um pouco com uma filosofia nietzschiana, né, de super-homem, que faz as suas próprias dimensões, a sua própria moral. Mas acredito nisso, é assim que eu penso a vida, a condição humana. Mas entendo que nem todas as pessoas estejam preparadas para explorar liberdades em todos os campos, e nesse sentido acaba se criando essa dicotomia, né? Ou você é livre numa coisa, ou você é livre na outra, enfim, né? E a briga ali fica justamente pairando nisso, né? Um lado livre nos costumes, outro lado livre no mercado, enfim. E um criticando a liberdade do outro. Então tá aqui, essa visão de que eu te falei, né? Qualquer tipo de impedimento da liberdade de mercado. Eles nunca se cansarão de falar com você sobre a liberdade do indivíduo, mas se eles virem um indivíduo livre, ficarão assustados. Né? Veja, essa é a frase do George Hanson, fantástica. Né? Devemos reconhecer, uma frase fantástica que se aplica a reacionários de forma perfeita. De fato, você fala tanto em liberdade, tanta liberdade no dia que você vê um homem livre, você fica assustado e você fica reativo. E aí ele continua, né? O Billy fala, mas isso não os faz fugir de medo. E aí o George Hanson vai lá e mata a pau, fala, isso os torna perigosos. Sim, veja, por quê? Porque você está afetado. E a pergunta é, por que você está afetado com a liberdade do outro? Né? Por que o outro viver de forma transgressora? Até que ponto isso é justificável? Né? Até que ponto é justificável? No caso em particular do filme, é justificável. No caso em particular do filme é. Por quê? Porque estamos falando de dois traficantes de drogas. E sim, ao traficar drogas você está causando externalidade, direta, indireta. As drogas... veja, eu sou um defensor do direito do indivíduo usar drogas num ambiente restrito, que não represente perigo, porém devemos reconhecer que se isso for abusado indiscriminadamente, vai afetar a vida de pessoas, né? Seu filho pode acabar se envolvendo com vício, é uma coisa perigosa. E aí, nesse sentido, acaba justificando uma forma reativa, né, a um modo de vida que você entende como possivelmente flertando com alguma contrariedade ética. Né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Existem pessoas que flertam com liberdade nos costumes não porque consigam uma condição material proveniente de algum roubo, furto ou atitude antimoral, enfim. Mas porque, por exemplo, tem uma boa renda. Né? E aí flertam com uma liberdade nos costumes. Uma renda garantida, um concurso, por exemplo. Né? E aí, mesmo assim, se cria uma reação afetiva, contrária por parte de alguns conservadores, contrária à liberdade nos costumes de determinadas pessoas. E aí sim a gente fala, nesse momento não há fundamento. O único fundamento é
é a indisposição para com o diferente, né? E é um momento que mereceria uma reflexão maior por parte dos conservadores, né? Então, quando nos tornamos perigosos? Essa é a pergunta que eu faço aqui. Quando é que nós nos tornamos perigosos? Quando nos tomamos de afetação contra o diferente. E por que fazemos isso? Por que a gente fica irado, com raiva diante do diferente? Duas respostas, que na verdade são uma só. Medo e inveja. O medo advém de nos sentirmos ameaçados pelo diferente, né? E essa ameaça vem pelo sentimento oculto de desejar estar no lugar do outro. Sim, essa é a pior verdade que uma pessoa afetada pode admitir para si mesma, né? E em várias obras de literatura, vários filmes, isso acaba sendo revelado, mesmo que indiretamente. No fundo, toda essa raiva que você sente do outro é porque o outro se parece demais com aquilo que você gostaria de ser, né? E quando você se dá conta efetivamente disso, e para isso demanda uma erudição, demanda um certo estudo, uma inclinação para o estudo psicológico, é o momento que você vai começar a se desafetar. Porque você vai dizer, pô, o problema não é esse cara ser diferente, o problema é eu querer ser diferente e não conseguir. E ficar cheio de ressentimentos. Então o problema está comigo, o problema não está com ele. Eu que tenho que pensar melhor sobre as minhas escolhas. Ou ter as minhas escolhas melhor resolvidas. Enfim. É isso, né, que eu pondero aqui. E, enfim, toda essa análise é assim que eu termino, né? Essa análise do Easy Rider, um filme que eu recomendo parcialmente para você que tem, digamos, uma demanda por filmes mais rápidos e mais ação. Não acho que seja um filme adequado para você, porque é um filme lento, advirto isso, é um filme lento, mas um filme que tem uma mensagem interessante que vale a pena ser explorado e por isso explorei aqui. Espero aí que essa análise tenha sido útil para você de alguma forma. Beijos no coração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã, as reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!